Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar da tabela periódica, um dos maiores feitos da humanidade. As linhas horizontais ou períodos da tabela periódica vão indicar quantas camadas eletrônicas o átomo vai ter. Por isso são 7 períodos, afinal 7 é o número máximo de camadas que um átomo pode ter. Já as colunas verticais são as famílias e elas agregam elementos químicos com propriedades físicas semelhantes e propriedades químicas idênticas, já que eles basicamente apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência, a última camada eletrônica. Por exemplo, a família 1A, elas terminam com S1. Por exemplo, o lítio termina com 2S1, o sódio com 3S1. E assim vai sucessivamente. O hidrogênio é 1S1, porque só tem um elétron, né? Já a família 2A termina com S2. Por exemplo, o magnésio 3S2, o cálcio 4S2 e assim sucessivamente. Então basicamente, o horizontal vai marcar a quantidade de camadas eletrônicas e as famílias vão te mostrar como os elétrons estão distribuídos nessas camadas eletrônicas. Isso serve tanto para as famílias A, que é o que mais vai cair nos exercícios de vocês, certo? Os alcalinos terrosos, halogênios, como para as famílias B, que não caem muito nos exercícios, mas terminam no subnível D. E nós temos também aquelas duas linhas embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, que terminam no subnível F. Mas não é só isso a tabela periódica? Colocou junto, aí fica lá linha e coluna e acabou? Não, meus amigos. A gente também pode agrupar os elementos pelas suas propriedades. E aí nós temos os metais, que apresentam brilho, são bons condutores de calor e eletricidade e apresentam certa dureza, além de um ponto de fusão e ebulição elevados. Por exemplo, ferro e o mercúrio. A gente também tem os semimetais, que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Por exemplo, alguns não conduzem bem a eletricidade, porém formam cristais como os metais. Exemplo, o silício. E também temos os não metais, ou ametais. Eles não apresentam brilho e dão origem a substâncias moleculares. Possuem na sua maioria pontos de fusão e ebulição baixos. Exemplo, flúor e iodo. E além disso, nós temos duas exceções. Primeiro, o hidrogênio, que é isoladão. Sozinho não pertence a nenhuma classe. E os gases nobres, que são elementos diferenciados. Como se não bastasse tudo isso, a maior conquista da tabela periódica é porque você consegue comparar, usando ela, algumas propriedades dos elementos químicos. A cada período, você aumenta uma camada eletrônica. Portanto, o tamanho do átomo vai aumentar, porque você está colocando uma camada a mais entre um período e outro. Ou seja, o raio atômico vai aumentar. Agora, no mesmo período, quanto mais para a direita eu for, mais está aumentando o número atômico. Ou seja, mais eu estou aumentando a quantidade de prótons no núcleo. Portanto, mais esse núcleo vai atrair os elétrons que estão em volta. Para o mesmo número de camadas, quanto maior o número de prótons, menor vai ser o raio atômico. Portanto, o raio atômico vai ter que aumentar nessas direções na tabela periódica. Agora, por que o raio atômico é tão importante? Porque tem diversas propriedades químicas que são relacionadas intimamente ao raio atômico, como a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a energia de ionização. Mas por quê? Vamos imaginar dois átomos. Um com um raio atômico bem grande e um com um raio atômico bem pequenininho. Quanto menor o raio, mais próximos os elétrons estão do núcleo. Portanto, maior a força de atração entre o núcleo e os elétrons. Logo, se eu colocar um elétron sozinho perto desses dois átomos, ele vai ser atraído para o átomo de menor raio atômico. Isso é o que a gente chama de afinidade eletrônica de um átomo, porque é a afinidade que esse átomo tem em se ligar a um elétron. Agora, olhando para esses dois átomos, o quanto de energia eu vou ter que gastar para tirar um elétron deles? Você concorda comigo que a energia para eu tirar esse elétron vai ser muito menor para o átomo grandão? Porque o núcleo está bem mais longe desses elétrons aqui. Então, para eu tirar esse elétron aqui, é tranquilo. Já para esse outro que o núcleo está pertinho dos elétrons, eu vou ter que gastar muito mais energia. Portanto, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização, que é a energia necessária para tirar um elétron do átomo. Agora, eletronegatividade é o quanto um átomo atrai os elétrons de uma ligação com outro átomo. Por exemplo, se eu tenho dois átomos iguais, ao se ligarem, a nuvem eletrônica ficará uniforme em volta deles. Agora, se esse átomo aqui se liga a outro mais eletronegativo, a nuvem vai se distorcer para o átomo mais eletronegativo, gerando polos positivo e negativo na molécula. E a eletronegatividade aumenta na tabela periódica nesses sentidos. Porém, nós temos uma listinha dos elementos mais eletronegativos para os menos eletronegativos, que são os que normalmente caem nos exercícios, que é essa listinha aqui. Bom, gente, muita frase para decorar. Fui ontem no clube, sei lá o que. Vocês podem perguntar, procurar na internet por frase, mas eu gravo isso de uma forma bem bizarra que talvez ajude vocês. Von Klibrisk. Eu sou meio estranho, né? Mas a perguntinha que eu deixo para vocês é a seguinte: como relacionar a densidade de um átomo
ao seu volume atômico, olhando para a tabela periódica. É isso, galera. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e eu fui.